Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar, e para comemorar os 75 mil inscritos, muito obrigado a você do fundo do meu coração, cara, por acreditar no meu trabalho. Saiba que estamos juntos nessa luta. E para comemorar essa marca, vou responder algumas das maiores dúvidas sobre como o Brasil ficará com a restauração da monarquia. Então agora já deixa o seu like, se gosta de nosso trabalho, considere fazer uma doação no Apoia-se, siga-me também no Twitter e no Instagram, os links estarão na descrição, e vamos logo ao que interessa. A restauração da monarquia seria uma volta ao passado? Pelo contrário, seria a restauração do Brasil. A proposta é que o país retome sua força, mas adaptado ao século XXI. Fora que falar que um sistema político é algo velho e passado não faz sentido. Isso porque formas de governo são estudadas dentro de uma matéria chamada ciência política. E as ciências, obviamente, são do passado, do presente e do futuro. Seu tempo ou sua idade não a desqualifica, mas sim a aprimora. Afinal, com o passar do tempo, as evoluções que ocorrem no campo político são adicionadas a esse sistema, fazendo-o ser ainda mais completo e menos falho. Mas não é na monarquia onde apenas a vontade do rei importa? Mas é claro que não. Isso é uma ideia que vem do absolutismo, onde cada desejo do rei, seja uma taça de vinho ou matar um opositor, era uma ordem expressa. Mas isso está no passado. Hoje, o dever real é proteger o povo contra os maus governos. Qual o dever de um imperador? Hoje o imperador reina, mas não governa. Mas isso não quer dizer que ele é um enfeite. Seu trabalho é ser um moderador dos demais poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, garantindo que nenhum desses três roube prerrogativas um do outro. Por exemplo, digamos que o STF de um certo país estivesse tomando poderes de criar leis do legislativo. Se esse país, que por exemplo vamos chamar de Brasil, fosse uma monarquia, a coroa poderia intervir e acabar com essa palhaçada. O imperador então é sujeito às leis e à Constituição? Com certeza. Como qualquer cidadão, ele não está acima da lei. Não é mais caro manter uma monarquia com seus privilégios e nobreza? Nas monarquias modernas não há cortes suntuosas. Os monarcas não exibem nem usufruem de luxos desnecessários e não esbanjam recursos públicos. Nos momentos difíceis, os reis são os primeiros a dar o exemplo. Fora isso, temos o impulsionamento do turismo criado pelo glamour de se ter uma monarquia. Vide a quantia milionária gerada pela coroa inglesa pela visitação de palácios ou em festas, como os casamentos reais. Agora, imagine como o mundo ficaria com a coroação do único monarca no Novo Mundo. Com esse evento, o Brasil iria ganhar em todas as áreas, seja na financeira, diplomática ou moral. E quanto à nobreza, fiz um vídeo sobre ela e está no canal. Assista que com certeza gostará. Uma pessoa nascer com um direito de Estado não é um privilégio? A chefia de Estado tem uma função única e não deve ser encarada como um privilégio. A existência de uma família imperial tem um sentido, a cultura familiar, para gerar o sentimento de que uma nação é antes de tudo uma grande família, mas especialmente para a formação dos herdeiros para seu futuro dever. Desde pequenos, os príncipes recebem a vivência para exercer a função de monarca. Isso inclui regras de comportamento, conhecimento dos problemas nacionais, respeito à tradição e consciência de seu papel como representante máximo da pátria. E se o príncipe for um incompetente? Se alguma deficiência, seja ela física ou mental, que impedisse o herdeiro de exercer seu dever, seriam acionados mecanismos para solucionar esse problema. A própria família, o Conselho de Estado e, por último, o Parlamento usariam suas prerrogativas para impedir a entronização desse príncipe e buscariam o próximo herdeiro na linha sucessória para aclamá-lo. A monarquia não tira a liberdade de escolha do povo? Absolutamente não. Muito se associa a república ao voto, a escolher os governantes, e a monarquia ao poder absoluto. Mas isso não poderia estar mais errado. Em uma monarquia constitucional parlamentarista, o imperador será o chefe de Estado, mas a política seguirá normalmente. O povo votará de vereador a primeiro-ministro. Esse último será o chefe de governo, quem lidará com a política nacional. Onde a família imperial moraria? Uma grande dúvida é: onde seria a capital do novo império? Se voltaria ao Rio de Janeiro como era antigamente, ou se permaneceria em Brasília? A tendência, apesar de eu não gostar muito disso, é que tudo permaneça do jeito que está. Em Brasília, a família imperial moraria na Alvorada, o governo seria no Planalto e o parlamento ficaria onde é o Congresso. Qual seria a bandeira e o hino na restauração? Isso dependerá da decisão da Constituinte. Será nela onde os símbolos nacionais serão escolhidos. Porém, ao meu ver, manter a bandeira atual não faz sentido, vide que ela simboliza a república com seu lema positivista. E quanto ao hino, eu gostaria que o hino da independência fosse o hino nacional.
Mas vale lembrar uma coisa, a melodia do atual hino nacional já era usada no Império. E se o monarca implantar o absolutismo? Aqui entra uma das mais interessantes características do parlamentarismo monárquico, a diluição dos poderes e o sistema de freios e contrapesos. Usando o caso do Brasil, nem o imperador possuía poderes para fazer o que quisesse, como eu disse antes, era limitado por uma constituição liberal, nem o parlamento tinha poder para declarar alguém com poder absoluto. Isso graças ao sistema de freios e contrapesos do Império, que não dava poderes concentrados em nenhuma instância, nem na coroa, nem no governo, nem no judiciário. Assim, o poder moderador, que era o poder do imperador, que ao contrário do que pensam, não era absoluto, nem mesmo executivo, mas sim um poder negador. Dom Pedro II poderia negar uma lei, diluir o parlamento e retirar um governo, mas jamais fazer o que quisesse, muito menos declarar-se senhor absoluto do país. E se o imperador for corrupto, a corrupção é o pior dos crimes, pois ela patrocina todo roubo por falta de segurança pública, toda morte em hospital por falta de investimentos na saúde e, principalmente, condena o futuro de uma nação por roubar da educação. Para mim, um corrupto merece, no mínimo, prisão perpétua. Mas quanto a um rei constitucional ter sido corrupto, desconheço alguma ocorrência. Porém, caso isso ocorresse, o que é difícil, mas não impossível, o próprio sistema cuidará disso. O Conselho de Estado, o Tribunal de Garantias e o Parlamento dispõem de meios que vão desde a suspensão de regalias reais, passando pela instituição da regência, chegando até os extremos de deposição e a devida punição legal. Hoje, para se trocar um rei não há derramamento de sangue. Não estamos em Game of Thrones, mas sim recorrer ao próprio sistema. Por exemplo, em Liechtenstein, basta o povo fazer um baixo-assinado que o processo começará. Basta restaurar a monarquia para resolver todos os problemas do Brasil? Mas é claro que não existe mágica para isso. Afinal, o imperador usa um cetro, não uma varinha de condão. Esse tipo de propaganda são partidos que costumam fazer em tempos de eleição. Nosso país tem problemas complexos e simplificá-los é um erro. Assim como dizer que basta a mudança do sistema que tudo irá se resolver. Isso é um outro grande erro. Propomos um modelo de equilíbrio que aponte os caminhos para que o próprio brasileiro encontre as soluções de seus problemas. Um sistema que propicia ao povo meios de participação e, principalmente, cobrar seus representantes, assim como tirá-los do poder. Mudar a forma e sistema de governo não significa o fim dos problemas da nação, mas sim os meios pelos quais nós, o povo, chegaremos à solução.